tivemos desdobramentos importantes do embate entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, esteve hoje no Senado para um evento solene sobre os 35 anos da Constituição. Depois foi a vez de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira irem ao STF para a cerimônia da Corte que comemora o aniversário da promulgação. No meio disso tudo, Barroso conversou com Lira ontem à noite para tranquilizar o presidente da Câmara sobre uma pauta muito polêmica: aborto. A apuração do Theo Cury, que traz mais detalhes para nós. Boa tarde, Theo. O Arthur Lira ia viajar, ia voltar para Alagoas. Barroso liga para ele para convencê-lo a ficar, né? Fazer um gesto político depois de tanta briga aí entre os poderes. E aí fez algumas promessas, é isso, Barroso, Arthur Lira? Oi, Raquel, boa tarde para você e para quem acompanha a gente. Então, a gente tem quarta e quinta-feira de gestos. Começando por quarta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, ligou para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para convidá-lo para o evento que teve hoje em comemoração aos 35 anos da promulgação da Constituição Federal, do dia 5 de outubro de 1988. Nessa conversa, ao convidar Arthur Lira, assim como ele convidou Rodrigo Pacheco, assim como ele convidou Luiz Inácio Lula da Silva, que mandou Geraldo Alckmin porque se recupera de uma cirurgia no quadril e um procedimento nas pálpebras, nessa conversa por telefone com Arthur Lira, Luiz Roberto Barroso fez questão de reiterar que a discussão com relação à descriminalização do aborto ainda não está madura e que, por conta disso, não tem previsão de ser retomado o julgamento sobre esse tema aqui no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que esse julgamento começou no plenário virtual, foi uma intenção da ministra Rosa Weber pautar no plenário virtual, deixar o voto dela antes de se aposentar, e na sequência veio um pedido de destaque de Barroso, tirando do plenário virtual, onde não há discussão, não há debate, não há transmissão, para o plenário físico, mas cabe agora a ele, como presidente do Supremo, marcar a data desse julgamento. E já sinalizou Arthur Lira que não tem previsão de esse julgamento ser retomado, porque essa discussão ainda não está madura. Isso ele já havia dito na semana passada aos jornalistas. A gente acompanhou aqui do Supremo Tribunal Federal essa primeira entrevista dele como presidente à frente da Corte, mas agora tem um outro tom. Foi numa conversa privada com o presidente da Câmara dos Deputados em um momento de investidas do Congresso contra o Supremo Tribunal Federal, com propostas, inclusive, para mudar tanto o funcionamento quanto a composição e a maneira de entrar no Supremo Tribunal Federal e de os ministros continuarem. Tudo isso ainda em discussão no Congresso Nacional. Aí a gente vem para quinta-feira, hoje, dia desse evento. Vocês vão ver aí na tela a imagem que o Francenildo Palácio fez com relação à saída dos três chefes de cada um dos poderes, não de todos os poderes, obviamente, porque Arthur Lira é presidente da Câmara, mas Luiz Roberto Barroso acompanhou Arthur Lira e Rodrigo Pacheco até a saída do tribunal. Poderia ser algo sem muita simbologia, não fosse essa cena não ser nem um pouco comum, por conta de o presidente do Supremo acompanhar um convidado, seja uma autoridade, seja qualquer outro convidado, para fora de uma cerimônia no Supremo Tribunal Federal, e porque isso aconteceu em frente às câmeras, um gesto público de tentativa de reconstrução das pontes, de união entre os poderes. Então, Luiz Roberto Barroso levando tanto Rodrigo Pacheco quanto Arthur Lira para a saída do Supremo Tribunal Federal em um gesto simbólico em meio a essa tensão entre os três poderes, entre os dois poderes. Obrigado pelas informações, Theo. Em entrevista coletiva mais cedo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, negou que exista uma crise entre o Congresso e o Supremo. Vamos ver, porque os fatos estão aí, né, minha gente? Não vejo nenhuma crise. Na verdade, quando o Supremo Tribunal Federal define a sua pauta de processos que tramitam no Supremo e que precisam ser decididos, eu não entendo isso como uma afronta ao Congresso Nacional, embora eventuais decisões possam encerrar algum tipo de invasão de competência, algo que eu já afirmei. Mas isso não é capaz de gerar uma crise de enfrentamento, uma crise que abale a harmonia entre os poderes. É apenas uma posição do Congresso que determinados itens e temas tratados no Supremo Tribunal Federal devem ser tratados no Congresso Nacional.
Então tá bom. Tainá Farfan agora conosco, que ela tem mais bastidor sobre essa conversa entre o presidente do STF, Barroso, e Arthur Lira. Boa tarde, Tainá. Oi, Raquel. Muito boa tarde para você e para quem está com a gente aqui na CNN. Raquel, complementando um pouco, né? O Theo já trouxe bastante dessa conversa entre Luiz Roberto Barroso e Arthur Lira, mas mais um ponto que vale a gente destacar é que nesse bate-papo entre os dois, Barroso pediu para que Lira ficasse em Brasília nessa quinta-feira, justamente para participar dessa solenidade que aconteceu no Supremo Tribunal Federal em comemoração ali aos 35 anos da Constituição Federal. Lira iria voltar hoje de manhã para Alagoas, estado dele, e acabou então alterando, né, essa ida para Alagoas para participar dessa solenidade. Então a gente teve aí uma fotografia muito importante. Rodrigo Pacheco, Arthur Lira e Barroso ali juntos nesse evento, fizeram discursos aí na linha do que já é esperado, né, publicamente, falaram ali sobre separação e equilíbrio entre os poderes, mas um ponto que vale a gente destacar é justamente essa fala que a gente transmitiu agora de Rodrigo Pacheco um pouquinho mais cedo lá no Senado Federal. Ele ameniza qualquer atrito, mas ele diz o seguinte, que quando o Supremo define as pautas deles, ele não considera uma afronta. Então isso aí já é uma sinalização de que ele deve sim querer encaminhar essas pautas que tocam o Supremo Tribunal Federal. Hoje também nós tivemos uma reunião de líderes do Senado e pelo que eu conversei com alguns líderes que participaram dessa reunião, aquela PEC 8 de 2021, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça ontem a toque de caixa, em 42 segundos, e que trata justamente sobre as decisões monocráticas, deve seguir ser apreciada no plenário do Senado já na semana seguinte ao feriado. Assim, essa possibilidade. Então, a pauta está avançando ali no Senado Federal, depois pode seguir para a Câmara dos Deputados e a gente tem a apuração de que Arthur Lira, presidente da Câmara, tem sim boa vontade em avançar com essa pauta que trata das decisões monocráticas. Ele não tem uma simpatia, digamos assim, com aquele outro projeto que Rodrigo Pacheco está encabeçando, que trata sobre limitar o tempo de mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas essa que já está andando, já está tramitando ali no Senado, ele tem sim. Então, a gente deve ver essa pauta avançando ali internamente no Congresso Nacional e em meio a essa tensão que existe, apesar da fotografia aí, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira e Luiz Roberto Barroso lado a lado, há sim uma tensão entre Congresso e Supremo. Barroso, então, cumprindo o que prometeu, né, no seu discurso de posse, tentando pacificar, enxergando em Arthur Lira esse aliado aí diante do Senado, mas na questão das decisões monocráticas, o que a gente vê é exatamente isso, né, Tainá? O Arthur Lira se posicionando, o que eu apurei também é isso, que ele enxerga, olha, somos 351 do lado de cá na Câmara, não dá para um juiz derrubar todo do outro lado.